Fala pessoal, bem-vindo a mais um dos nossos vídeos sobre adensamento dos solos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a determinação da tensão de pré-adensamento por dois métodos consagrados aí em mecânica dos solos, que são os métodos de Pacheco Silva e o método de Casagrande. E essa tensão de pré-adensamento vai ser determinada a partir de um ensaio de adensamento incremental ou ensaio oedométrico, onde nós vamos plotar o índice de vazios ao final de cada estágio de carregamento de um ensaio de adensamento versus a tensão vertical aplicada ou, no nosso caso, a tensão efetiva. Então, o que vai acontecer? Um gráfico de índice de vazios versus essa tensão vertical pode nos indicar, de fato, se o solo que nós estamos trabalhando é um solo normalmente adensado ou um solo pré-adensado, em função do formato da curva que vai nos ser apresentada. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Bom, então aqui eu apresento a vocês uma curva de compressão endométrica de um ensaio então de adensamento para uma argila mole, e a gente pode ver que essa curva possui três trechos mais lineares. Um primeiro trecho chamado de recompressão de A a B, onde a variação do índice de vazios ela é baixa em função de um acréscimo de tensão que vai sendo colocado sobre uma amostra durante o ensaio. Então nós temos aí que o ensaio é feito através de estágios. Cada estágio de carregamento é uma carga que nós colocamos sobre a nossa amostra, na nossa prensa de adensamento. E segundo a norma de ensaio, nós vamos sempre dobrando esse carregamento e de forma que o primeiro carregamento sobre a amostra seja de até 12,5 kPa. Então, esse primeiro trecho mais linear, lá de cima, o trecho chamado de recompressão, representa para nós um trecho de pequenas deformações. A partir do ponto B, nós entramos agora num trecho de grandes deformações, chamado de reta de compressão virgem, e se ao final do ensaio nós começarmos a descarregar essa amostra, nós vamos verificar uma curva aproximadamente paralela à curva de recompressão, que é a chamada reta de descompressão. Essa curva, esse gráfico, é típico de um solo pré-adensado. O que é esse solo pré-adensado? É aquele solo que já sofreu um carregamento no passado e a máxima tensão que esse solo está submetida ou foi submetido é a chamada tensão de pré-adensamento, que nós vamos calcular aqui por dois métodos gráficos a partir dessa curva. Caso nós estivéssemos trabalhando com um solo normalmente adensado, nós não teríamos essa curva de recompressão, essa primeira reta, de recompressão AB tão pronunciada como no caso de um solo pré-adensado. Bom, quais vão ser os dois métodos que nós vamos utilizar? É o método de Casagrande e o método de Pacheco Silva. Vamos ver cada um deles. Primeiramente, o método de Casagrande. Olha o que o método de Casagrande vai falar. A determinação da tensão de pré-adensamento por esse método, apresentado por Taylor em 48, pode ser feita através da curva índice de vazios versus a tensão efetiva vertical em escala logarítmica, ou seja, a curva E versus log de sigma' V. Essa é só uma das formas de a gente apresentar um resultado de um ensaio de compressão endométrica, de um ensaio de adensamento. Nós também vamos poder determinar um outro parâmetro, uma outra propriedade, que é o coeficiente de adensamento dos solos, plotando-se a variação de altura dessa amostra versus o tempo de ensaio, e isso nós vamos ver posteriormente. Bom, então a partir do momento que nós temos aí traçada uma curva de adensamento, sobre essa curva nós vamos estimar um ponto de maior curvatura, mais ou menos naquele ponto B que a gente viu na figura anterior. Então nós vamos chamar esse ponto de maior curvatura de ponto A, e através desse ponto nós vamos traçar uma horizontal H e uma tangente T a curva por esse ponto A. Então tangente é aquela reta que vai tocar uma curva, por exemplo, em um único ponto. Marca-se em seguida a bissetriz, que é a reta que vai dividir o ângulo ao meio, formado pela reta horizontal H e a tangente T. A abscissa do ponto de interseção dessa bissetriz com o prolongamento da reta virgem
representa a tensão de pré-adensamento. Bom, então vamos ver como é que isso funciona. Aqui nós apresentamos uma nova curva de adensamento, onde a gente plotou o índice de vazios versus essa tensão vertical aplicada aí a cada estágio de carregamento. E esse é um solo pré-adensado, nós podemos ver as três retas, os três trechos mais lineares. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, enxergar esse ponto de maior curvatura. É como se você pegasse essas duas retas aí, né, recompressão e compressão virgem, pega todo esse arco, coloca ele na horizontal. Assim acho que fica mais fácil, né, da gente enxergar onde seria esse ponto de maior curvatura. Então, esse início de metodologia ele é um tanto subjetivo. Concorda? Porque a gente vai estimar onde é esse ponto de maior curvatura. Então eu costumo brincar que isso depende muito do seu grau de miopia. Isso não é tão objetivo assim. Então, por exemplo, para mim o ponto de maior curvatura seria esse ponto aqui, o nosso ponto A. Observe que coincidiu com esses pontos aí pretos, né, que são nada mais do que os guias para nós traçarmos essa curva de adensamento, mas não necessariamente o ponto de maior curvatura vai coincidir com esses pontos traçados para a determinação do gráfico. Então, a partir desse ponto de maior curvatura, qual que é o próximo passo? Nós vamos traçar uma horizontal H a partir desse ponto e em seguida uma reta que seja tangente à curva a partir de A. E agora? Agora nós vamos identificar a bissetriz formada aí entre a reta H e T, dividindo-se então esse ângulo ao meio, o ângulo formado entre a reta H e a T. Então está aí a nossa bissetriz. O próximo passo seria nada mais do que prolongar a reta virgem e onde essa reta virgem tocar a bissetriz, nós vamos identificar na abscissa do nosso gráfico essa tensão de pré-adensamento. Então, plotamos aí, né, esse prolongamento, essa reta mais amarela, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos identificar esse ponto de interseção com a nossa reta aí, com a bissetriz. É esse ponto aqui, ó, identificou? Beleza, agora a gente vai simplesmente descer uma vertical. A partir desse ponto está aí a nossa tensão de pré-adensamento, aproximadamente 84 kPa. Então, qual que é a nossa maior dificuldade aqui? A meu ver, é começar o método. Essa metodologia de traçado das retas é muito simples. Agora, você estimar qual é esse ponto de maior curvatura realmente é um tanto subjetivo. Mas esse é o método de Casagrande que até hoje é empregado. Então guarda esse valor, 84 kPa, e nós vamos agora comparar esse resultado com o outro método, que é o método de Pacheco-Silva. E agora você vai me falar o que você acha aí, ou qual dos dois você acha que tende a ser mais realista, tende a ser mais preciso. Observa que existe uma nova informação agora que ela não era considerada no método de Casagrande. Acompanha comigo. Na curva índice de vazios versus a tensão efetiva vertical, traça-se uma reta horizontal passando pelo índice de vazios inicial, o E0. O método de Casagrande não trabalhava hora alguma com um parâmetro físico, já uma propriedade desse solo. Prolonga-se a reta virgem até interceptar a horizontal, por E0, ponto A na figura. Pelo ponto A é traçada uma vertical até interceptar a curva de compressão no ponto B e por essa interseção traça-se uma horizontal. A abscissa da interseção dessa horizontal com o prolongamento da reta virgem, ponto C na figura, representa a tensão de pré-adensamento sigma'(Vm) determinada pelo método de Pacheco-Silva. Bom, então vamos lá. Apresentamos mais uma vez a curva de adensamento, a mesma curva, certo? E o que nós vamos fazer? O primeiro passo é traçar uma reta horizontal pelo índice de vazios. Bom, eu tenho essa informação, o índice de vazios desse solo é igual a 1,34. Então, por esse valor, nós vamos traçar essa reta horizontal. O segundo passo é o prolongamento da reta virgem, originando para nós o ponto A. Próximo passo, a partir de A, nós vamos descer uma vertical até tocar na curva. Esse vai ser o nosso ponto B. Depois, por esse ponto B, vamos levar uma horizontal até o prolongamento da reta virgem, é o nosso ponto C.
E agora é partir para o abraço. Nós vamos simplesmente descer uma vertical até a abscissa desse gráfico, achando qual é a nossa tensão de pré-adensamento. E está aqui, né, pela nossa metodologia e pelos nossos traçados, né, na verdade, o valor de 83 kPa. E o que a gente faz agora é comparar esse valor com o método de Casagrande, né? Lá a gente tinha encontrado 84 kPa. Então você observa que está próximo, faz sentido esses dois valores. E agora a gente volta àquela pergunta inicial, né? Qual dos dois você acha que é mais preciso? Bom, enquanto existe toda aquela subjetividade no método de Casagrande de determinar o ponto de maior curvatura, isso depende aí da sua miopia, aqui no método de Pacheco Silva a gente já começa com a propriedade do solo, com o índice de vazios, né? Um índice físico aí desse solo. Então a tendência à redução do erro ela é menor. Bom, e como que a gente faz para chegar em valores próximos entre esses dois métodos? A principal dica é você traçar o mais semelhante possível o prolongamento da reta virgem nos dois métodos. Então isso já vai reduzir muito o seu erro, tá? O que a gente mais verifica aí de erros na comparação desses métodos, às vezes um dá 80, outro dá 90, um dá 77, outro dá 85, é por conta dessa diferença no prolongamento da reta virgem. E também fazer essas retas bem horizontais e verticais, nada inclinado não. Então capricha na sua régua se você estiver estudando fazendo isso na mão. Capricha aí no seu Excel com as retas. Se o seu Excel está programado para traçar essas retas para você ou não, você vai fazer manualmente. Mas o importante é que estejam cada vez mais horizontais e verticais possíveis. Bom, e aí fica a seu critério qual dos dois utilizar, né? A gente sempre utiliza os dois como uma forma de comparação. Se você está fazendo um ensaio de laboratório, você é responsável por um laboratório, né? Assina os ensaios aí que saem para prestação de serviço, por exemplo, da sua empresa, da sua universidade, etc. E o seu cliente te pede um ensaio de adensamento e já com essas propriedades traçadas, essas propriedades determinadas, tensão de pré-adensamento, coeficiente de adensamento, isso pode acontecer. Uma boa forma de você apresentar essa tensão de pré-adensamento é justamente pelos dois métodos. Então você pode compará-los, né? Faz pelos dois e deixa lá no seu relatório de ensaio, o seu cliente vai decidir qual dos dois valores ele vai querer utilizar nos projetos dele, para as finalidades dele lá. Tá ok? Espero que você tenha gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, entre em contato. Grande abraço!